Imagine a seguinte situação. Você encontra o seu namorado ou namorada ou cônjuge em uma sala e o surpreende abraçando uma outra mulher ou um outro homem. Quando você entra e acha aquilo bem estranho, o seu cônjuge responde assim para você: "Ah, meu amor, mas eu só estava abraçando essa pessoa porque ela se parece muito com você. Na minha cabeça eu estava abraçando você." Não te parece absurda essa comparação? Pois é, mas quando você adora uma imagem de escultura, é exatamente essa situação que você vê. Porque de verdade, nada, absolutamente nada, pode se comparar à imagem do nosso Deus. Mas você já pensou que muitas vezes a adoração a imagens está muito distante das igrejas e templos e dos cultos em si? Nós podemos, você e eu, adorar imagens de esculturas bem dentro da nossa casa, olhando o nosso espelho. E se você pegar a sua Bíblia para ler todo o capítulo 20 de Êxodo, que é onde estão os 10 mandamentos, você vai perceber que após Deus proclamar os 10 mandamentos com a sua voz, ele repete apenas o segundo mandamento. Por que será isso? Deve ter algo de muito importante nesse mandamento, não é mesmo? O programa Vida Mais Viva dessa semana continua então com a série de estudos sobre os 10 mandamentos. Nessa semana vamos entender: não farás para ti imagem de escultura. O segundo mandamento. Você vai entender o porquê que Deus pede isso, o contexto em que esse mandamento foi dado e vai ficar com vontade de assistir a toda a série. Por isso, acompanhe o programa Vida Mais Viva que começa agora! Amigo querido, amiga querida, que alegria imensa estar com você aqui no programa Vida Mais Viva. Como é que foi a sua semana? Espero que tenha sido uma bênção. E conta pra nós, a gente quer ouvir o que você tem a dizer. Muito obrigada pela sua audiência, você que tem conversado conosco, a gente fica tão feliz. E você que nunca conversou, como é que pode fazê-lo? Nós temos 3 mecanismos. Você pode entrar lá no Facebook, entrar, curtir, comentar, compartilhar. A gente fica tão feliz. E também você pode entrar no nosso canal no YouTube. O YouTube é super legal, porque você pode se inscrever e lá com a inscrição você fica recebendo as atualizações. Você pode ver de novo se teve alguma dúvida, assistir aos programas anteriores, porque você sabe, nós estamos falando sobre os 10 mandamentos e nós temos também um blog junto com os blogs da TV Novo Tempo, novotempo.com/Vida Mais Viva. De coração, obrigada por estar conosco. Como eu acabei de falar, você sabe que nós estamos na série de estudos sobre os 10 mandamentos e nós vamos falar hoje sobre o segundo mandamento: não ter outros deuses além de Deus. Será que é uma coisa que ficou só lá no passado ou existe algo que precisa ser atualizado com relação a isso? E antes da gente começar, eu não vou apresentar porque você já conhece, mas eu vou dar oportunidade para os nossos amigos e parceiros de toda semana, Muniz e Chaguri, falarem com vocês também. Satisfação, muito obrigada. Agradeço mais uma vez a oportunidade, muito bom estar aqui com o amigo Muniz, Mariana. Deus abençoe a todos. Prazer, pastor Mariana, e você que sempre nos acompanha. Vamos para mais um dos mandamentos da Santa Lei de Deus, que só visa o nosso bem, não é? Fantástica, né? Mas vamos lembrar que você que nos acompanha, nós ficamos devendo um pedacinho no programa anterior que falava sobre o primeiro mandamento. A gente falava no último programa sobre a questão de como é que a gente sabe o que de fato ocupa a prioridade, a primazia que deveria ser de Deus. E aí, uma coisa que foi dita foi o seguinte: uma boa dica é olhar ali a sua agenda, saber o que é que ocupa o seu tempo, ocupa as suas prioridades, porque a gente pode falar que tem Deus como primazia e, na verdade, ser algo um pouco diferente na realidade. E aí a pergunta que ficou para respondermos hoje é: uma vez que a gente refletiu sobre a nossa vida, a gente chegou à conclusão de que tem alguma prioridade aí trocada, como é que a gente faz para colocar as coisas tudo no lugar de novo? Tem que primeiro colocar ordem no nosso mundo interior, né? A gente só coloca ordem no nosso mundo interior com a transformação do nosso ser através de Cristo. Jesus é que transforma o nosso ser. Ele, quando entra em nossa vida, as coisas se modificam. É natural
que um Deus que entra muda toda a nossa estrutura, a nossa forma de ver a vida, a nossa forma de tomar as decisões, porque a gente sai de uma esfera totalmente pecaminosa e entra em uma esfera de santidade pelo poder de Deus. A filosofia tem uma área dela que é a tal da axiologia, né? Que é o estudo dos valores, né? O que eu priorizo na minha vida. Jesus foi muito claro, a axiologia de Cristo era a seguinte: primeiro, o reino de Deus. Isso é assim que os filhos de Deus se pautam, não é? É impossível eu viver sem essa prioridade. Deus em primeiro lugar, em tudo, hein? E o outro axioma é: e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Lembra que vem dele o poder para que você possa fazer essas mudanças e colocar tudo no seu devido lugar, né? E agora, finalmente, podemos mergulhar no assunto do segundo mandamento. O primeiro mandamento fala, de fato, quem, né? O quem da adoração. E o segundo mandamento fala sobre o como da adoração. Mas a minha pergunta é, o que esse mandamento está proibindo de fato? Diz lá, não farás para ti imagem de escultura, né? Esse mandamento, em sua essência, está tratando da questão de você trocar a adoração a Deus por qualquer ídolo. A palavra hebraica para imagem é tselem, que significa sombra de Deus. Qualquer ser que se torna sombra de Deus está, de alguma forma, tomando o lugar do Senhor na vida humana. Então, isso é proibido. E o pecado do ídolo é um pecado gravíssimo nas Santas Escrituras, na Bíblia. A Bíblia condena o pecado do ídolo. Era punido com a morte, né? Sim. Era gravíssimo. Então quer dizer que a adoração deve ser somente em pensamento? A adoração ela tem que, não somente em pensamento, a adoração ela precisa ter na prática, né? Qual é o reflexo de uma vida em Cristo Jesus? É a sua prática. Você adora através da sua prática, respeito a Deus, comunhão com o Senhor, é um tipo de adoração. Oração é um tipo de adoração, o cântico é um tipo de adoração, né? Fazer o bem ao próximo é outro tipo de adoração a Deus também. Amar a Deus sobre todas as coisas é adoração. Então a prática ela está dentro. Só que eu não posso colocar qualquer coisa além de Deus ou acima de Deus. O que precisamos entender é que Deus estava falando para um grupo de ex-escravos do Egito. E como era a cultura espiritual dos egípcios? Eles eram politeístas, né? Vários deuses representados por suas estátuas, pelos seus objetos de culto. Deus então queria que o povo progredisse. Por quê? Porque a idolatria, ela torna a mente embrutecida. A idolatria não deixa a mente se dinamizar, porque a idolatria faz com que o ser humano viva pela vista. E o ser humano não tem, no pecado, ele não tem essa vocação de ver pela vista. Não, a gente tem que acreditar no invisível, né? Ele tem que acreditar no invisível, ele tem que viver pela fé, aí existe mais dinamismo. Então, quando o Senhor disse, não faça imagem de escultura para você, Ele está dizendo, porque eu quero que você acredite na minha onipresença. Eu estarei sempre lhe assistindo, eu ouço você, eu assisto você, eu protejo você. Então não tem por que você estabelecer entre mim e você qualquer objeto de culto. Senão desvia a mente da fonte da nossa verdadeira adoração. Aprender a se relacionar com o invisível, é isso? Isso, é isso mesmo. Deus ele é o suficiente, né? No Egito, cada entidade, cada imagem de escultura tinha uma representatividade que levava a um aspecto do anseio e da necessidade humana. Interessante que quando Deus, no segundo mandamento, ele pede para que o homem não faça imagem de escultura, ele está confirmando o primeiro mandamento. Claro. Então é uma confirmação do primeiro, não terá outros deuses, e ele confirma isso no segundo mandamento, porque não há outras entidades. Todo anseio, toda necessidade humana se encontra na pessoa de Deus. Ele é o autossuficiente para a raça humana. Aí que está, o que é o ídolo? O ídolo é quando qualquer entidade, qualquer ser, ele tenta suprir os anseios da alma humana no lugar de Deus. E a pessoa acredita
que ele Que é ele capaz possa. de fazer aquilo. Então, por exemplo, um ser ele pode se tornar um ídolo do casamento, né? Claro. E aí pode levar o homem a tomar algumas decisões precipitadas quanto a acreditar ou não no poder de Deus para resolver a situação. Ou um ídolo da cura, né? E aí isso é muito prejudicial na vida humana. O que a Bíblia nos ensina que quando qualquer coisa toma o lugar de Deus ou faz sombra a Deus, isso se torna um ídolo e nós estamos pecando. O segundo mandamento diz, em algum aspecto, que Deus é um Deus zeloso. Você pode ler, por favor? Eu sei que você está com a Bíblia aberta. Lê o segundo mandamento, pastor Então diz o Chaburi. seguinte aqui, a partir do versículo 4, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás e nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Quer dizer então que Deus é Deus zeloso no sentido de ter ciúmes? A gente não pode dividir? Por que a gente não pode adorar dois senhores? Eu sei que só existe um Deus. Por que não dividir a atenção com outras prioridades? A palavra zeloso no hebraico é elgana. A palavra significa aquele que zela pela verdade. E que verdade que é essa? Uma verdade que o povo de Israel não pôde colocar em prática nesses 400 anos de escravidão, quando esteve no Egito. O escravo não tem vontade. Não tem ele vontade. faz a vontade do seu senhor. Ele tinha que fazer a vontade do faraó. E o escravo vivia dentro da perspectiva do Egito. E aí quando o povo de Israel ele é retirado do Egito, aí Deus ele estabelece agora um zelo por essa verdade que até então não existia na cabeça do israelita. Então, olha, eu sou zeloso, eu estou te passando uma verdade e eu zelo por ela. Eu zelo, vocês têm que tomar cuidado com isso. Aí vocês estavam acostumados com outros deuses, com imagens de esculturas. Agora não. Saibam vocês que eu não aceito sombra da minha pessoa, do meu ser. Não existe outros deuses além de mim. E eu zelo por essa verdade. É nesse sentido. Qual que é o perigo de servir a dois senhores? Não ir a lugar nenhum, não é? É ficar estacionado. Não existe isso de a pessoa criar deuses e achar que vai ter algum benefício, porque só existe um. Então, na medida em que a pessoa venera qualquer objeto de culto, ele está nadando num mar de ilusões. E é isso que o Senhor Deus não queria que acontecesse com o seu povo. Eles sabiam que eles podiam ser atendidos quando clamassem a Ele. A presença dele estava ali, no deserto inclusive, a nuvem, o fogo durante a noite, né? Era a prova de que ele estava ali presente, né? Não precisava de uma imagem que pudesse não precisava representá-lo, nada disso. né? Isso, a pequena mente, embrutece o lobo frontal. E seguindo um pouco para frente, ele fala, eu sou Deus zeloso, e você leu, visito a iniquidade dos pais nos filhos. O que isso quer dizer? Até 3ª e 4ª geração. O que quer dizer isso, pastor? É a responsabilidade que nós temos, o povo de Israel, na realidade, nós também, né? De passar essa mensagem, essa verdade. Deus não castiga uma pessoa pelo erro da outra. Não castiga, mas nós temos uma responsabilidade diante de Deus por essa verdade que Ele zela para com os nossos filhos. A nação de Israel era uma nação que precisava passar essa mensagem de pai para filho. Qual era a verdade da nação de Israel? Era uma mensagem que se perpetuava. Não era uma mensagem estática, era uma mensagem que deveria avançar para as outras nações, que é chamado na teologia de uma mensagem centrífuga e uma mensagem centrípeta. Mensagem centrífuga, a nação ia e levava a mensagem. Centrípeta, a nação era um exemplo e os povos viam essa nação e atraíam-se a ela. Deus não castiga nem pelos erros dos outros, nem pelos seus próprios, porque Deus não castiga ninguém, as pessoas
sofrem, ou você mesmo pagar pelo seu erro, é a consequência, ou permitir que Cristo, aceitar o que Cristo já pagou por você, né? Existem leis fixas, né? Por exemplo, da própria genética, né? Heranças hereditárias que as pessoas vão pagar por isso. Esse embrutecimento da mente pelo culto desviados de Deus, consequência inevitavelmente haverá. E essa iniquidade, ela vai ser visitada de geração para geração, se a pessoa insistir nesse tobogã da desobediência, em evitar a Deus e buscar. Você veja, por exemplo, civilizações essencialmente focadas na idolatria, né? Isso afeta gerações de tal maneira que um progresso espiritual ali fica até difícil quando chega o conhecimento do verdadeiro Deus, da pessoa ser sacada desse mundo de opressão espiritual. E já que você falou em hereditariedade, você podia dar só uma pincelada sobre qual é o papel da genética, qual é o papel do ambiente? Porque às vezes a gente é prejudicado pela genética, mas às vezes a gente é prejudicado pela forma como a gente foi criado, né? Qual a importância da genética e do ambiente na criação e na formação de uma personalidade? A genética é o que vem dos nossos antepassados, né? Algo essencialmente biológico. E as tendências cultivadas são as que vêm do meio. O ser humano, todos nós temos heranças genéticas para o bem ou para o mal, né? A lei da hereditariedade. E é até interessante que se esteja atento a isso, porque conforme a vida passada de cada um de nós, podemos ter nos nossos filhos uma presença genética com inclinações para situações as mais diversas possíveis, né? Essa tal da índole, aquilo que vem da herança genética ou herança do meio. Índole é genética, então? São as tendências que nós temos, que influenciam, mas não determinam. A índole, ela não determina que eu tenho que me comportar, eu tenho que escolher. Não é? É a mesma coisa com relação à herança do ambiente. A herança do ambiente, por exemplo, vivi num mundo hostil, violento. Violento serei? Não. Não necessariamente. Eu tenho que escolher. Vivi num ambiente absolutamente amoroso. Amoroso serei? Não, eu tenho que escolher. Meus pais se preocuparam comigo, inclusive, quando foram para me ser formado, para eu ser formado. Mas o fato de eu vir de um tronco genético legal não significa que eu vou ser um 10 na vida, eu tenho que escolher, não é? Por outro lado, as determinações, por exemplo, nós temos pessoas com inclinações terríveis para bebidas, para devassidão moral, mas isso não significa que a pessoa tem que ser. Isso é uma excelente notícia. Ela tem que escolher, né? Agora, veja só, as transgressões da lei de Deus, com certeza, o Senhor Deus diz que é pelo menos quantas gerações? As transgressões, 4, né? 3, 4 gerações. E a atuação da graça em é o que eu ia perguntar agora. Você adivinhou minha próxima pergunta. Gerações, E esse 1000 gerações? Agora, só essa questão do ambiente, você vê como Deus valoriza a questão do ambiente, porque quando Deus pediu que o povo de Israel saísse do Egito, o faraó fez 3 propostas a Moisés. A primeira proposta, vocês adorem aqui. Podem adorar aqui, não vai ter problema algum. Então adorem o seu Deus aqui, não precisam sair. Eu vou deixar vocês adorarem o Deus de Israel aqui no Egito. Moisés falou, não, nós não vamos adorar aqui. Segunda proposta, então já que vocês não querem adorar aqui, então não precisam adorar lá também. Então adorem no meio. Vão até lá. Entre o Egito e a terra prometida, lá no deserto. E Moisés, não, nós não vamos adorar entre o Egito e lá. Nós vamos para a terra que Deus nos prometeu. Aí o faraó faz uma terceira proposta. Já que vocês não querem adorar aqui, não querem adorar no meio do caminho, então deixem aqui os gados, as ovelhas e vão embora. Não, vai todo mundo conosco, não fica uma agulha, essa é a expressão usada no texto bíblico, não fica uma agulha aqui.
O que Deus está nos ensinando ali? A valorização do ambiente. Deus, ele está dizendo que um homem só consegue adorá-lo em espírito e em verdade quando tem um real encontro com ele, e o ambiente é favorável a isso. Por isso a grande necessidade de você buscar uma igreja. A igreja é a casa de oração para todos os povos. É o encontro Procure que uma você igreja, como é tem que com o tem um Senhor. site lá? Já aproveitando então esse gancho, nós estamos aqui na Igreja Adventista do Sétimo Dia de São Caetano do Sul. Venha nos conhecer, o Liverson vai colocar o endereço da nossa igreja, mas se aqui é longe para você, não sei de onde você nos assiste, você pode entrar no site, encontre uma igreja e você coloca lá seu CEP, seu endereço, sua cidade, você vai encontrar um local de adoração semelhante a esse, mas pertinho de você. Propagandas feitas, você falou, adorar em espírito e em verdade. O que é isso? Os povos antigos, eles tinham uma convicção muito clara de que todo tipo de adoração era através de algum senso espiritual. Então, nenhum tipo de adoração ele era tão prático e tão determinante, precisava de algo espiritual. Mesmo que as adorações no paganismo eram assim, eram dessa forma. Então, quando Deus ele usa esse termo, quando nós encontramos esse termo, adorar a Deus em espírito e em verdade, Deus ele está fazendo uma contrafação, ou seja, ele está batendo de frente a uma visão dos povos antigos, que não somente adorar através do espírito, ou seja, em entrega total, em vida, em mente, em caráter, em transformação, mas adorar na verdade de Deus. Né, na verdade do Senhor. E é essa verdade que o Senhor zela e Ele exige da gente. Quando a palavra de Deus nos diz lá no segundo mandamento, é o Gana, que Deus zela por essa verdade, Deus ele está exigindo do seu povo esse tipo de adoração. A palavra de Deus tem algumas situações de aparente idolatria. Por exemplo, a serpente de bronze, por exemplo, os anjos que estavam lá em cima do propiciatório. Como é que a gente entende essas situações de idolatria frente ao segundo mandamento que diz que não pode criar imagens que façam sombra de Deus? Essas imagens que nós encontramos no santuário eram imagens representativas. Elas não eram imagens idolátricas, mas imagens representativas. Elas representavam alguma coisa e todas elas tinham uma representatividade para um sistema que ocorreria e se cumpre na cruz de Cristo, se cumpre em Jesus Cristo. Você está falando do bezerro, dessas coisas todas? As imagens, todo aquele simbolismo, todo né? o simbolismo nós encontramos no santuário, santuário terrestre. Eles representavam algo. Então, não existia adoração na imagem, mas o ritual do santuário, o ritual que acontecia no santuário, ele apresentava algo que viria a acontecer. Então era um tipo, né, de adoração para apresentar o verdadeiro senso de adoração que se cumpriria na cruz do Calvário, na cruz em Cristo Jesus. Então ali nós não encontramos nenhum tipo de ídolos, nós não encontramos nenhum tipo de adoração à imagem. Pelo contrário, são representatividades. E o povo de Israel sempre usou de representatividades. Por quê? Porque Deus ele é pedagógico, Deus é metodológico, Ele quer ensinar alguma coisa. E a forma de Deus ensinar ao povo que ficou no Egito foi dessa maneira. Olha, isso daqui representa aquele que virá. Os pães asmos representam o corpo de Cristo. Ninguém está lá adorando os pães. Sim, não, de forma alguma, você entendeu? As tábuas da lei que estão dentro da arca têm a sua representatividade. Então, o propiciatório, que é a tampa da arca, representa Cristo que cobre a lei. Fixa aí, por que ficava abaixo do propiciatório a lei? Porque Jesus está acima da lei. A graça, ela vem antes da lei. Então, Cristo é a coberta da lei. Cristo, ele fez tudo aquilo que o homem não foi capaz de fazer. Por isso que a Bíblia diz que ele é o segundo Adão. Mas não adoravam o propiciatório. De forma alguma. Apenas era uma representatividade daquilo que ele faria por nós. Professor Moniz, e a serpente de bronze, que todo mundo olhava e curava e sarava? Ela foi banida da frente do povo exatamente para o povo, que era apenas uma representatividade de que em Cristo
nós encontraríamos o antídoto para o veneno da serpente, que é o diabo, né? Mas já deduzindo que eles podiam levar isso a uma veneração, isso foi banido da vista do povo. Com certeza. Não tinha, nunca teve qualquer objetivo de veneração. E esse é o problema das imagens de escultura. Quando elas atraem as pessoas para uma veneração, limita o progresso espiritual do ser humano para ali. E hoje, especialmente no Novo Testamento, tira o lugar de Cristo, não é? Com certeza. Um segundo para responder. Existem versões modernas de idolatria hoje? Ah, sim, claro. Todo tipo, né? Dentro da igreja, inclusive, quando a gente... podemos idolatrar um pastor, um cantor, porque pregou bem, porque canta bem. É um tipo de idolatria. A gente precisa realmente refletir sobre esse assunto. Com certeza. Né? Tudo que tira de Deus o primeiro lugar na nossa vida é um ídolo. Com certeza. Isso pode ser algo visível, invisível, pode ser uma ideologia. Outro dia eu li até uma expressão, a bibliolatria. É mesmo, né? Pessoas que buscam tanto conhecimento bíblico que esquecem do autor dela. Sim. Tudo que tira a nossa mente de Deus é uma forma de idolatria. Para finalizar, Que faz sombra a Deus, né? Que faz sombra. qual é o princípio que está implícito nesse mandamento? Adoração, né? Adoração. Adoração, reverência ao Senhor, né? Muito obrigada mais uma vez por terem estado conosco em mais um programa Vida Mais Viva. E a gente fica junto na semana que vem também, viu? A você, querido amigo, eu quero lembrar que colocar uma imagem para representar a Deus é como se você fosse representar a 9ª Sinfonia de Beethoven com um apito. É impossível. Então não se esqueça que o essencial é invisível. Você tem que se firmar em coisas e adoração ao seu Deus, que é suficiente, mas que hoje você não pode ver. Em breve, se Deus permitir que a gente possa estar vivo até lá, senão a gente vai ressuscitar, mas você vai poder ver o que hoje você não vê. Fique com Deus e até o próximo programa.